Recentemente eu tenho visto muitos anúncios e vídeos sobre PSP, e esses vídeos me lembraram bastante de uma época em que eu era criança e que eu tinha um Play 1. O PlayStation 1, ele foi o meu primeiro console, mas não foi em época de lançamento. Quando eu ganhei o PlayStation 1, o PlayStation 2 já estava dominando o mercado, já tinha pirataria e tudo mais. Os jogos em ascensão, tinha jogo de todo tipo, era uma época mais simples, né? E teve um determinado momento da minha vida que eu tive que mudar de casa e eu passei a morar mais perto de um amigo meu de infância. E eu lembro que ele tinha um PSP. Eu só não lembro qual que era a versão, se era 1000, 2000, 3000. Mas eu lembro que era um PSP preto. Ele também tinha um Game Boy, se eu não me engano. Não era o Advance, era o normalzinho, né? Que parecia um celular, que era roxo. E, pô, eu me amarrava de jogar Pokémon Fire Red naquele Game Boy, cara. Era muito legal, era muito divertido. Pô, cara, o PSP foi uma invenção milagrosa, né, cara? Você podia levar o console pra qualquer lugar, jogar qualquer coisa. Tinha bastante jogo, né? Aqueles CDzinhos, acho que era o UMD, se não me engano, que vinha numa capinha branca. E eu olhava aquilo lá, cara, e falava, nossa, que legal, mano. Um CDzinho pequenininho, estampadinho, um jogo ali, muito maneiro. Pô, como qualquer criança, né? Imagino que ficaria maluco por ter um daquele. Eu era uma criança dessa, queria ter um PSP, mas eu nunca tive oportunidade, porque eu sempre fui uma criança muito pobre. Eu continuo sendo pobre até hoje, mas recentemente eu venho guardando um pouquinho de dinheiro para poder realizar esse sonho de comprar um PSP. E olhando esses anúncios, esses vídeos, né, eu acabei encontrando esse anúncio aqui. Pô, o PSP tava em boas condições, vinham com capinha ali, tinha uma casezinha para viagem e tudo mais. Eu analisei bem, assim, e o preço tava muito bom, né? Era uma cidade relativamente perto daqui onde eu moro agora. Minha namorada também tem uma amiga que mora nessa cidade onde veio o anúncio do PSP, então, pô, falei, cara, a gente pode ir lá, eu vou atrás do PSP, a gente aproveita, passa a nossa amiga, mata a saudade. Na cidade do lado também tem os familiares dela, a gente já aproveita também, já faz tudo numa viagem só. Pô, ela topou e no mesmo dia a gente foi comprar passagem pra viajar no dia seguinte já. Então a gente correu pra fazer as malas, tudo rapidinho, e se aprontar no outro dia já cedo, ir pra rodoviária e pegar o busão. Nosso ônibus estava marcado para as 8h30, se eu não me engano, e a gente chegou na rodoviária mais ou menos umas 7:45. Foi rápido. Normalmente a gente costuma se atrasar para tudo que a gente faz. Dessa vez a gente conseguiu acordar cedo, conseguimos acordar, logo fomos pra rodoviária. Chegando lá, ainda teve um tempinho, a gente teve que esperar mais ou menos 20 minutos. Acho que o ônibus demorou 20 minutos para chegar na rodoviária. E a gente ficou lá, né, esperando o ônibus. A gente entrou nessa sala VIP aí, ó, super legal. Aqui para quem pagou caro na passagem, no caso nós, né? A gente pagou R$ 25 em cada passagem. A gente tá aqui na salinha VIP, ar-condicionado, pá. Aí tem os nossos funcionários chegando aí. Aí, ó. O busão chegou, a gente pegou o busão. E logo de manhãzinha, a gente viu aí esse trem passando do lado aí, pra quem não sabe. Esse é o trem que faz a viagem de Morretes. Pra vocês que forem turistar aqui em Curitiba, é um bom ponto de turismo, rapaziada. É um bom tempo de viagem, porque o trem é bem devagar. Mas a paisagem é maravilhosa. Lá em Morretes também é super legal. Comer um barreadinho com banana. Excelente, tenho certeza que eles vão gostar. E depois de um tempo de viagem, a gente ainda tava, acho que no estado do Paraná, a gente pegou uma puta de uma tempestade, uma chuva tremenda. Foi muito decepcionante, na verdade, porque a gente foi esperando que fizesse um pouco de sol, pelo menos, né? Porque lá na cidade que a gente ia buscar o PSP é meio que litorânea, então a gente queria pegar um solzinho, né? Faz tempo que eu e a Sally não saímos, então a gente queria aproveitar pra, né, já aproveitar tudo, pegar um solzinho, turistar, enfim, mas a gente acabou levando chuva pra lá, cara, pelo amor de Deus, cara, a gente pegou chuva. E finalmente a gente chegou na rodoviária de Itajaí, felizmente não tava chovendo mais, porém, também não tava sol, né, tava nublado, e eu tinha certeza que não ia fazer sol, mas tudo bem, só de não tá chovendo tá ótimo, porque a gente não levou guarda-chuva, cara, a gente só levou roupa de calor e a gente passou um puta frio nessa viagem. Agora a gente vai comer. Que a gente trouxe rango de Curitiba, porque nós não é bobo, rapaz. Nós trouxe marmita, vamos almoçar aqui. Comer na manga, macaco. Depois que a gente chegou na rodoviária, a gente sentou pra almoçar. A gente levou uma marmitinha de macarrão com almôndega que a gente tinha feito no dia anterior lá em casa. Matei naquela marmita. Macarrão com molho vermelho. Almôndegas. Minha coquita. A gente comeu gelado, porque tinha um restaurante do lado ali e eles cobravam R$ 5 pra esquentar, cara. R$ 5 pra esquentar uma marmita, pô. Tá de sacanagem. A gente teve que comer frio mesmo. Fazer o quê? E finalmente, depois de almoçar, a gente pegou um Uber pra ir pro centro da cidade, né? Daí, o nosso objetivo era conhecer ali o centro, conhecer os pontos turísticos da cidade, até o horário que eu marquei, né? Com o cara do anúncio. Então, a gente tinha praticamente aí das 2h até as 6 da noite pra conhecer a cidade em si, né? E, cara, a cidade é muito pequena, então deu pra conhecer tudo em, tipo... 1h30. E na avenida principal tinha esse detalhe muito legal aí, que o nome da rua, né, o nome da avenida é num formatinho de barco.
achei bem legal e bem interessante. Gostei bastante desse detalhe. Itajaí é uma cidade litorânea, rapaziada, e ela é também portuária, né? Então tem bastante navio, tem um porto ali também, que é onde vem aqueles navios de carga com vários containers, e enfim. E daí, esse daí era um comecinho da orla, onde tinha essa descidinha aí, que eu acho que o pessoal carrega e coloca os navios, os barcos, enfim. Quem não sabe, esse negócio de laranja aí puxa a água lá do mar pra cá, rouba toda a água pra encher esse grande piscinão. O tamanho disso aqui, bicho. Caraca, vai ser um milionário aí da vida. Legal, né? Agora a gente vai pra uma praça. Praça Beira Rio. Provavelmente deve ser pra aquelas bandas ali. Logo em seguida, né, andando mais um pouquinho, a gente passou aí por esse jardinzinho em formato de peixe, bem legal, bem bonitinho, tudo muito organizado. Também tem esses postezinhos aí pra você pegar um sacolinha e recolher o cocôzinho do seu animal. Recolham o cocô dos seus pets, rapaziada, não sejam sujos, façam essa, por favor. Andando mais um pouquinho pra frente, a gente encontrou esse deckzinho, cara. Achei bem louco. A gente consegue passar por uma pontezinha ali. Do outro lado, tá fechado, né? Obviamente, porque tem barcos ali, deve ser meio privado, então pra galera não ficar pulando e invadindo os barcos e sair por aí, tipo GTA San Andreas, tem um puta de um portão ali na frente. Mas é bem legalzinho. Gostei, essa ponte aí balançava demais. Mas não dava nenhum medo também, não. Se caísse, ia cair na água, ia ficar todo molhado, doente, ferrado, porque não tinha mais nenhuma roupa. Ainda bem que isso não aconteceu. E logo ali mais pra frentezinho também tinha essa outra parte, que é meio que uma pracinha. Tinha essas estátuas com formatos de peixe nela. Achei bem legal também, bem bonitinho. E combina bastante, né, com a cidade em si, por ser uma cidade litorânea e portuária. E seguindo, né, andando mais em frente, a gente chegou nesse parque aí, cara. Tinha um heliponto muito foda. Achei muito foda ter um heliponto ali. Eu nunca tinha passado por um heliponto tão perto. Normalmente fica em cima dos prédios, né? Pô, achei irado, achei legal demais. E esse aí é um espaço aberto ao público. Então, tipo assim, ele tá novo, não sei se ele foi feito recente, mas ele tá muito bem estruturado. Então tem quadra de tênis, tem academia pra você fazer uns exercícios ali, tem toda uma estrutura ali pra você andar de skate, tem vários bancos pra você sentar, tem um farol pra você também olhar ali o mar. E ali na frente também é onde passam os navios cargueiros, né? Então, tipo assim, ele passa bem na sua frente mesmo, assim. Dá pra você ver detalhe por detalhe, é bem legal. Então, por ser ali uma região portuária, né? Então tem bastante desses faróis aí, meio que pra guiar as embarcações, né? E infelizmente não tinha como subir, mas deu pra chegar perto. Tinha uma ali mais distante que a gente queria muito ir, mas tinha um caminho de pedra ali, muito fodido. E a gente não queria correr o risco, né? De morrer. Então a gente não foi. E daí, né? O nosso próximo ponto turístico ali seria o Sesc. O Sesc, né, ele é uma organização ali privada, sem fins lucrativos, e é bem interessante ali, porque você pode se inscrever para fazer vários exercícios, participar de várias aulas de dança, Muay Thai, teatro, qualquer coisa, mano. Eles têm de tudo, literalmente de tudo. E costuma ter bastante exposições também. A gente não sabia o que teria, né, de exposição nesse momento, então a gente foi lá curiar. Então tava tendo uma exposição lá sobre rios, né. Eu confesso que eu não sou muito fã de exposição assim, é mais a Sari que curte, eu costumo acompanhar ela, mais pelo gosto dela, assim. Mas foi bem legal, né, não era uma exposição muito grande assim, mas era bem legalzinho, bem legalzinho. Então, saindo do Sesc, a gente partiu pro centro de Itajaí, e lá tinha nossos objetivos, que eram a igreja e o museu da cidade, pra gente conhecer mais ou menos ali como foi construída a história da cidade. Início, seu descobrimento, até o seu desenvolvimento, como que virou uma região portuária. Também tem essa miniatura aí, super maneira também. Achei bem legal. Eu gosto bastante de miniaturas. A gente tava gravando umas imagens e tal lá, só que no meio da exposição tinha uma pessoa lá que falou que não podia gravar, então a gente meio que não pôde gravar o resto, né? Mas a gente deu aquele jeitinho brasileiro, né? A gente gravou nas escondidas e conseguimos pegar algumas coisinhas também pra recordação. E logo do ladinho ali tinha uma praça também, né? A gente tava morrendo de fome, então a gente foi pra essa praça onde fica a igreja. A igreja também bem bonita. Cara, a igreja nessas cidades pequenas, assim, são sempre muito espetaculares, são sempre muito bonitas. A gente visitou lá a igreja e tudo mais, bem bonitona por dentro, e daí a gente saiu na pracinha, fomos atrás de algumas comidas, a gente conseguiu encontrar. A gente se alimentou, e como ali na praça era o ponto de encontro, né, que eu marquei com o cara do PSP, então a gente ficou por ali mesmo. Pô, uma coisa que eu notei, cara, nessa cidade é que, como ela é muito pequena, tinha muita gente com patins elétricos, bicicleta elétrica. Cara, confesso que deu uma vontadezinha de comprar uma, hein, porque você vê o pessoal usando ali, a gente andando em 2, andando em 3, e pô, deu uma coçadinha na mão, né, mas aí eu lembrei que eu sou pobre e não posso comprar uma dessa, porque não é muito barato, né, mano? Mas, se você quiser um dia que eu grave um conteúdo de bicicleta elétrica, você pode
apoiar esse canal aqui se inscrevendo, dando like nesse vídeo. Se você tiver pelo celular, hype o vídeo também. E como esse aqui não é um canal monetizado, então se você quiser me doar de alguma outra forma, você pode escanear esse QR Code que tá na tela aí e fazer uma doação, cara, de qualquer valor aí. Pode ser 1 centavo, R$1.000, você que sabe. Mas qualquer ajuda aí já tá valendo, valeu? Obrigado. E eram umas 6h10 quando o cara do anúncio chegou, né? Então eu não consegui gravar, na verdade, toda a avaliação do PSP ali. Peguei ele na mão, cara, tava em ótimas condições. O PSP tava lindo, tava funcionando tudo. O som, Bluetooth, os botões, tava tudo bem cuidadinhos mesmo, assim, tava com uma capinha também protetora, tava tudo bonitinho. E ali mesmo eu já fechei negócio, cara, já dei o dinheiro pra ele e boa, e vida que segue. E agora a gente tinha que pegar um Uber pra ir pra casa da amiga da Sally. Era perto, mas não era tão perto, assim, pra ir andando não tinha como, a gente tinha que pegar um Uber. Também a gente ia dormir lá pra acordar cedo no outro dia e já partir pra cidade dos parentes da Sally. E daí, chegando em Blumenau, com 1h de manhã, a gente já aproveitou pra turistar a cidade inteira. A gente andou no centro, a gente andou no Beira-Rio inteiro, conhecemos todo o centrinho da cidade também, bem legal, cara. Tem também igrejas maravilhosas, belíssimas. Tem esse carro aí também, que eu não sei o nome dele, mas também muito bonito, cara. Ah, e esse rio que vocês estão vendo aí, ele sobe, ele sobe muito. Ele chega a invadir a cidade, assim, e alagar tudo. Eu não lembro exatamente quando que foi isso, mas teve uma vez aí em Blumenau que esse rio subiu mais de 8 metros de altura e alagou a cidade inteira, irmão. Inteira. Então você imagina, o negócio veio lá de baixo e subiu 8 metros acima. Alagou a cidade inteira. Tanto é que tem até um site que você consegue ver ali, simular, né, mais ou menos os metros que o rio pode subir e analisar quais seriam os pontos de alagamento na cidade, enfim. Tem pontos que são mais altos da cidade, aí não chega o rio, mas tem como você analisar tudo certinho. Uma loucura, irmão, uma loucura. Tinha esse restaurante chinês aí também, muito legal, muito maneirinho. Lembrou bastante do Todo Mundo Deu Chris, do Lionel Richie, volte ao trabalho. Eu fiz o meu amigo passar vergonha na frente de uma menina, agora ele não quer falar comigo. O que eu faço? Toma. Volte ao trabalho. A gente voltou e a gente continuou andando. Andando. A gente andou muito. Até que a gente chegou aí nessa rua, que acho que é a Rua das Palmeiras. E nessa parte aí eu aproveitei que tinha uns banquinhos pra sentar. A gente já tava esperando nossos parentes pra levar a gente pra um outro ponto turístico da cidade. E eu aproveitei pra testar, né, o PSP, cara, que eu tinha comprado ele, não tinha testado até então, né? Testei só na mão ali na hora que eu ia fazer a compra, mas depois eu não aproveitei nada dele. Aproveitei aí pra sentar, dar uma descansada e dar uma jogadinha. E não muito tempo depois, nossos parentes chegaram, pegaram a gente e levaram a gente pra Oktoberfest, cara. Não exatamente o evento, mas sim o lugar onde acontece o evento. O lugar é maneiríssimo, cara. Tem essa estruturazinha aí do lado, achei bem legal, bem bacana mesmo. Bem estilo alemão, né? E logo do lado ali tinha o espaço onde acontece a Oktoberfest, né? Sinceramente, eu não sou muito chegado em Oktoberfest. Eu acho maneiro, assim, ver e tal. Não é muito do meu interesse, na verdade, o evento em si. Mas pra matar a curiosidade de vocês aí, talvez vocês não tenham visto, assim como eu, como que é o lugar do evento. É basicamente assim. E daí, voltando desse espaço da Oktober pra casa, a gente passou, né, do lado da prefeitura. E a prefeitura da cidade simplesmente tava pegando fogo, irmão. Tava saindo fumaça da janela lá. Tinha muito bombeiro e a gente desesperado. Meu Deus, tá acontecendo. Grava, tá pegando fogo. Mas daí, conversando com o guarda, a gente descobriu que, na verdade, se passava de uma simulação. Então o pessoal ali tava treinando, né, como agir em momentos de fogo, né, porque na verdade essas estruturas aí antigas, elas são feitas de madeira. Nem muito tempo atrás aconteceu um incêndio real e, tipo assim, perderam bastante dessas estruturas alemãs, né, que eram bem características da cidade. Então essas simulações, né, são treinos necessários, né, nessa cidade. Um pouco antes de chegar em casa, né, a gente parou no semáforo e eu me deparei, né, com esse galho bugado no poste de luz. Que loucura, cara. E nesse mesmo dia e mais tarde, né, um amigo da família chamou a gente pra jogar vôlei. E eu aceitei. Por que eu aceitei? Eu nem jogo vôlei. Fazia muitos anos que eu não jogava vôlei. Eu tô totalmente sedentário. Eu não sei nada de vôlei, sou péssimo. E na verdade, o que valeu a pena mesmo foi o rolezinho de corcel que a gente fez até lá, né? Esse amigo da família, ele tem um corcelzinho antigo, amarelo. Bem da hora o carro, cara. Na verdade, valeu o rolê por causa do carro, né? Porque foi maneiríssimo. Eu nunca tinha andado num corcel. Achei muito boa a experiência. Mas, enfim, a gente chegou lá, a gente bateu um vôleizinho, passei vergonha, como sempre, né? Porque eu não sei jogar vôlei. Mas foi bom exercitar um pouco. No dia seguinte eu fiquei todo dolorido, mas acontece, né? Faz parte. E esse amigo da família aí no vôlei mesmo convidou a gente para dar um rolê em outra cidade, uma cidade vizinha. Na verdade era para subir um pico, né? Pra gente poder ver o nascer do sol. Por que não? A gente já tá ali, por que não aceitar?
E daí a gente aceitou. A gente basicamente não dormiu nada à noite, né? Porque a gente já chegou tarde do vôlei. Chegamos lá, acho que em casa umas 11 horas. E daí a gente, enfim, né? A gente comeu, se alimentou, tomou banho e tentamos dormir, né? Mas na verdade a gente tinha que acordar 3 horas da manhã pra poder fazer uma viagem de 2 horas até chegar no pico. Mas deu certo. A gente saiu, a gente conseguiu acordar. A gente saiu cedinho, conhecemos várias cidades no caminho. A gente chegou lá umas 5 horas, 5 e meia da manhã, enfim. Mas era um pico, assim, bem legal de subir, porque dava pra subir de carro. Enfim, no meio do caminho dessa subida, a gente encontrou várias lhamas, cara. Eu nunca tinha visto lhama na minha vida. E eu vi lá, no meio do nada. Aqui, ó. Meu Deus, Ah, amor, filma É aí, atrapalhar. As lhamas. Nossa senhora. Vai falando da CLT, já estão trabalhando, filho. Ó, levou uma cuspida de grande. Estão batendo ponto. Ó. né? É esse aqui, que legal. A gente subiu lá no pico, tava frio pra caramba. Pô, mas valeu a pena, valeu cada segundo, cara, cada subida. Porque a vista da cidade era muito bonita, muito linda. Só que a gente deu azar. Porque justo no dia que a gente foi, tava cheio de nuvem, cara. Cheio de nuvem. Que azar é esse? Porque a gente não conseguiu ver o pôr do sol direito porque tava com várias nuvens, justamente onde o sol nasce. Um espaço que não tinha nada e o espaço que tinha o sol, onde ia nascer o sol, tava cheio de nuvem. Pô, sacanagem, cara. Daí eu quis pular dali de cima na hora. Mas valeu a experiência do mesmo jeito. A gente conseguiu ver ali, não diretamente o sol, mas a gente viu o nascer do sol. Vimos ali os raios de luz também batendo na cidade. Foi bem legal, cara. Bem legal mesmo. Partindo dali, a gente foi diretamente para outro pico. Dali era um pico mais alto. Também dava para subir de carro, ainda bem. Tinha uns malucos lá que subia lá de baixo até lá em cima a pé, mas, pô, vai por mim. A distância era enorme, era uma puta de uma subida e não valia a pena. Então a gente foi de carro mesmo até lá em cima. Como esse era um pico mais alto, então dava pra ver toda a cidade. Dava pra ver a cidade de um lado, dava pra ver a cidade do outro. Chegando lá em cima tinha um cara lá se preparando pra subir de parapente, mano. Eu nunca tinha visto parapente de perto, saindo lá de cima da montanha. Normalmente eu vejo, né, o pessoal ali saindo da areia da praia, enfim, e indo pra cima do mar ali e tudo mais. E é a primeira vez que eu tinha visto alguém descer da montanha. E foi muito louco, mano. Eu nem tava lá na pele do cara, mas eu senti a adrenalina, senti o medo, senti o cagaço, porque do nada o paragrinder lá, ele sobe e, mano, já tá voando, tá ligado? E você escuta lá o vento batendo na asa, assim, pô, dá um puta medo e tava muito alto. Se eu não me engano, acho que a viagem do cara durou umas meia hora, né? A gente ficou observando lá em cima durante meia hora e acho que durou mais ou menos esse tempo aí. E, pô, tá aí uma coisa que eu nunca faria na minha vida. Porque a experiência deve ser ótima, mas tá maluco, aquela saída foi do caralho, mano. Fiquei todo cagado só vendo o cara sair, imagina eu ali, não. Depois da gente subir nesse segundo pico, a gente finalmente foi embora, né? A gente voltou pra cidade. Dali a gente almoçou e tudo mais com os parentes e se preparamos, né, pra mais tarde voltar pra casa, porque nossa viagem de volta era naquele mesmo dia. A gente não ia ficar muito tempo, na verdade, nem se planejamos pra ficar muito tempo. Foi mais uma coisa de última hora. Deu tudo certo, consegui pegar o PSP, a gente conseguiu turistar, a gente conseguiu visitar os familiares e amigos e, pô, valeu cada minuto, valeu cada segundo. Um salve aí pro Toguro, porque nessa cidade tem muito outdoor da Mansão Maromba, mano. Não sei por que exatamente, mas, tipo assim, a gente passou por uns 3, 4. Finalmente estamos no ônibus de volta. Aproveitei mais esse tempinho da viagem de volta pra jogar mais um pouquinho no PSP. E, cara, que aquisição, cara. Tô apaixonado pelo PSP, cara. Toda essa experiência, toda essa viagem pra buscar aqui o nosso PSPzinho, né? E, cara, como vocês podem ver, ele é pequenininho, cara. Isso aqui sim é um portátil de verdade. Não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, mas provavelmente vai. Eu vou dar mais detalhes desse PSP aqui no próximo vídeo. Daí eu faço mais especificamente dele, né? O vídeo aqui foi mais pra contar minha trajetória, minha experiência, enfim. Eu sei que eu tô um tempo aí sem postar vídeo. É isso, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu!